Eu gostaria de compartilhar algo com vocês nessa noite, que é algo que eu tenho aprendido, algo que eu tenho colocado em prática e que tem dado resultado. Que é a respeito de interceder e orar pela salvação das pessoas. E, assim, já ouvi pessoas me perguntando, mas para quem que a gente pode orar para ser salvo? Quem que Deus quer salvar? Então, antes de entrar, né, de como orar, né, pelas pessoas que ainda não são salvas, eu quero compartilhar alguns textos com vocês que vão expressar a vontade de Deus a respeito da salvação, para quem Deus, né, quem Deus deseja salvar. Então, para nós começarmos, nós vamos abrir alguns textos bíblicos hoje. Queria que você abrisse em João. Tem alguns textos muito conhecidos nosso. João 3,16. Talvez você já saiba decor, salteado de trás para frente esse versículo. João 3,16. Pode ser que você esteja ouvindo ele pela primeira vez também. Então, vamos ficar atentos à palavra do Senhor. João 3,16, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui no comecinho do versículo fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo não é um mundo físico. Este mundo está representando aqui a humanidade, todos os homens. Então, por este versículo, a gente entende que Deus amou a todos. E por todos, Deus enviou o seu Filho Jesus. João 1,29, vira uma paginazinha aí. João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, mais uma vez aqui, a gente vendo, né, que Jesus veio para tirar o pecado de toda a humanidade. Romanos 18. Não, é 5. Romanos 5,18. Romanos 5,18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Então, a graça do Senhor, ela veio sobre todos os homens, para que todos os homens fossem justificados e tivessem vida. Tito 2:11. Está dando para colocar aqui? Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Isso daqui, gente, é só para ficar muito claro para quem Deus deseja salvar. E aqui, mais uma vez, no livro de Tito, falando a respeito da manifestação da graça de Deus, que trouxe salvação para todos os homens. 2 Pedro 3, versículo 9.
2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mais uma vez aqui o Senhor demonstrando que a salvação dele é para todos. Aqui fala que Deus deseja que ninguém se perca. Se Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem, que todos cheguem ao arrependimento. E mais um texto, 1 Timóteo 2, 4. 1 Timóteo 2, 4. O qual deseja, esse que deseja é Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, nessa primeira parte, com estes versículos que nós lemos aqui, eu vejo que fica claro mesmo qual é a vontade de Deus. Por que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo? Quem que Deus amou de tal maneira? Foram todos os homens. A salvação veio para todos os homens. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então a nossa oração é para aqueles que ainda não foram salvos, para que eles venham ser salvos. Amém? Entendida essa primeira parte? Deus deseja que todos sejam salvos. Até o bandido. Amém? Até o bandido. Deus não tem distinção. Tem a parte do homem. Nós já vamos ver daqui a pouquinho. Mas o desejo do coração do nosso Deus é que toda a humanidade, todos aqueles que foram criados por Ele, sejam salvos. Amém? Agora a gente vai ver um pouquinho como que aconteceu essa salvação. A gente já leu alguns textos aqui que já falaram um pouquinho de como essa salvação chegou a cada um de nós. Eu quero que você abra em Romanos, capítulo 3. Existem vários versículos também que falam a respeito dessa obra salvadora de Jesus nas nossas vidas, mas eu escolhi esse texto para a gente estar lendo, que é Romanos 3, de 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós vimos que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, fez essa obra de redenção, de justificação pelas nossas vidas. Ele pagou o preço que era para nós termos pago.
A dívida, quem tinha com Deus, era nós. Nós tínhamos uma dívida impagável para com o Senhor, que não tinha como ser paga. Mas Jesus veio e morreu na cruz e derramou ali então todo o seu sangue, para que nós tivéssemos a vida eterna, para que nós tivéssemos essa salvação. Então este texto ele deixa claro que a salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. A justificação, aquilo que vai nos tornar justo, porque nós éramos injustos, a justificação nos torna justos. Ela veio por meio de Jesus Cristo. Então Jesus, Ele é a nossa salvação. Foi Ele quem veio trazer a salvação para cada um de nós. Amém, meus irmãos? A salvação, ela está à disposição de cada um de nós. Nós já fomos salvos, amém? Mas existem pessoas que ainda não foram alcançadas, mas a salvação já está à disposição delas. A obra de Jesus já foi consumada. Jesus lá na cruz, ele grita, a última palavra que ele fala: está consumado. A parte de Jesus, ela foi feita. A salvação está à disposição de cada um de nós. Agora existe uma parte que o homem tem que fazer. Atos 16, 30 e 31. A parte mais difícil foi feita, meus irmãos. E quem fez foi Jesus Cristo. Nós não tínhamos a capacidade de fazê-la. A nossa parte é fácil. Atos 16, 30, 31. Estavam lá na prisão, Paulo e Silas, e a gente conhece um pouquinho da história aí, que eles estavam lá à meia-noite orando e cantando, e veio um terremoto, e as cadeias deles ali foram quebradas, e o carcereiro ali ficou desesperado. E Paulo e Silas falaram: viu, fique calmo, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Então esse carcereiro, ele faz uma pergunta para Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. O que eu preciso fazer? O carcereiro estava perguntando qual que era a parte dele para que ele fosse salvo. E aqueles homens, então, apóstolos do Senhor ali, discípulos de Jesus, falam: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Atos 2, 21. Atos 2, 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu fui procurar o que é esse invocar. A gente sabe, mas eu gosto, às vezes, tem umas coisinhas assim que eu gosto de procurar. E invocar significa chamar em auxílio, em ajuda, em proteção, suplicar. Do grego, epikaleomai, chamar alguém pelo nome, ou recorrer a alguém. Então aqui está falando: todo aquele que invocar, todo aquele que chamar o Senhor pelo nome, todo aquele que recorrer ao Senhor, todo aquele que pedir o seu auxílio, suplicar o seu nome, será salvo. Não é muito difícil, né, meus irmãos?
crer no Senhor, invocar o nome dEle. Romanos 10. Romanos 10, 9 a 13. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que crer não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se fizermos isso, seremos salvos, receberemos a salvação do Senhor. Mais um texto, Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, pela fé, não pelas obras. Não adianta a gente fazer, achando que no nosso fazer nós estaremos ganhando a salvação. Nós acabamos de cantar aqui. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Não é pelo nosso mérito. Não é por aquilo que a gente faz. Mas é por aquilo que Jesus já fez. A obra foi dele lá naquela cruz. O que nós precisamos é receber dessa graça, ter essa fé, acreditar, crer que Jesus veio e fez tudo o que Ele fez por mim e por você, por amor a mim e você, porque Ele deseja que todos nós sejamos salvos. Mas Ele deseja que essa escolha também seja nossa, que nós queiramos ser salvos, que nós queiramos também estar com Ele. Amém, meus irmãos? Então nós vimos aqui aquilo que o Senhor deseja, aquilo que Jesus já fez, aquilo que nós precisamos fazer. E como igreja, meus irmãos, como aqueles que já são salvos, nós temos um chamado, amém? Lá no Evangelho, finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus vai dar o comissionamento para toda a igreja, que é para a igreja ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, a todos a obedecer a palavra do Senhor. Esse é um chamado que todos nós temos. Mas o que eu tenho entendido, meu irmão, minha irmã, que era o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que antes de tudo, antes dessa pregação, nós precisamos fazer algo que está lá em 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Exorto, pois, que antes de tudo se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos
os homens. Eu creio que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, que a palavra, quando ela é pregada, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Eu creio nisso. Mas eu creio que nós precisamos gastar tempo em oração pelos perdidos, por aqueles que não são salvos, para que esta palavra, a hora que ela for declarada na vida dessas pessoas, ela encontre lugar, para que essas pessoas estejam com seus corações como terra fértil para receber essa palavra, para que entenda e receba essa boa nova da salvação de Jesus Cristo na vida delas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, que é algo que eu tenho aprendido. Eu li um livro o ano passado, talvez algum de vocês tenha lido, a respeito de intercessão, e neste livro o autor traz alguns textos bíblicos direcionando como orar, esses textos bíblicos, para que as pessoas não convertidas sejam alcançadas. E ele traz alguns textos, e eu comecei a orar esses textos, e conforme eu fui orando, o Espírito Santo foi me mostrando outros textos bíblicos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, então, nesta noite. Esses textos bíblicos, essas palavras, que eu creio que elas vão fazer efeito na vida das pessoas, quando nós estivermos declarando essa palavra sobre a vida dessas pessoas. E elas vão estar mais abertas para receber a pregação do Evangelho de Deus. Eu vou estar lendo os textos bíblicos com vocês. Não sei se todos receberam. Eu fiz alguns folhetinhos aí com os textos bíblicos, para que você possa estar orando na sua casa. E eu queria compartilhar esses textos com vocês, meus irmãos. João 16. João 16. 8 a 11. Nesse capítulo, Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Estava chegando a hora dele estar indo para a cruz, cumprindo em obediência aquilo que o plano deles aqui na terra. E no versículo 8, ele está falando aqui a respeito do Espírito Santo, e ele fala o seguinte: quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, uma das palavras, meu irmão, minha irmã, que eu tenho orado, direcionado essa oração, por aqueles que ainda não conhecem, principalmente, os nossos familiares, amigos, pessoas próximas. Não são só para eles, é por toda a humanidade que nós temos que orar. Mas eu tenho orado e tenho clamado para que o Espírito Santo venha fazendo essa obra que só Ele pode realizar, que é de convencer as pessoas. E nesse texto ele fala de convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai fazer a obra, mas a nossa oração vai mover o Espírito Santo para estar tocando na vida dos nossos queridos, convencendo a cada um deles do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 13, ainda aí. João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo,
mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então eu oro para que o Espírito Santo venha guiando, né, aqueles por quem eu estou orando, a toda a verdade. 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui nesse texto ele está falando que existe uma cegueira no entendimento das pessoas, dos incrédulos, daqueles que ainda não creram, que é colocada por Satanás, o príncipe deste mundo. Então a minha oração tem sido para que o Senhor retire essa cegueira do entendimento das pessoas, para que a luz do evangelho, que não está brilhando, que não está resplandecendo nessas pessoas, venha resplandecer e venha mostrar a imagem de Deus para a vida delas. Então, que você também possa estar fazendo essa oração, meu irmão, para que essa cegueira seja retirada. E a partir do momento que ele não tiver mais essa venda dos olhos, eu creio que essa luz vai resplandecer e que o evangelho vai brilhar na vida de cada um deles. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é um dos textos que o autor do livro usou, e que a gente possa estar orando, porque existe essa altivez nas pessoas, existe essa soberba, esse orgulho, muitos pensamentos que nasceram com elas e que elas foram acreditando desde pequenas e que são contrárias ao conhecimento da palavra do Senhor. E no livro ele traz várias situações, e lá no livro ele até fala o seguinte, ele fala, existem algumas pessoas que você vai estar orando, que você conhece aquela pessoa, que você sabe de certas coisas da vida dela, fortalezas na mente delas, crenças, né? Se ela é orgulhosa, se ela não é orgulhosa, se ela é altiva, se ela não é altiva, quais são as mentiras que ela acreditou durante a vida dela, e que você possa orar especificamente por cada uma delas, falando, né? E derrubando e quebrando essas fortalezas. Outras nós não vamos saber, né? Vamos estar orando pela cidade de Itapeva, pelo povo de Itapeva. Então a gente não conhece todos, mas aqueles que a gente conhece, os mais chegados, e que a gente sabe, né, quais são esses pensamentos, quais são as situações na vida deles, que a gente esteja quebrando. E lá ele traz muita coisa nesse sentido, que são fortalezas na mente. Ele traz o orgulho, ele traz a idolatria, ele traz opiniões, crenças, medo, culpa, amargura, sofismas, mentira. São tudo coisas que estão ali no pensamento, na mente das pessoas,
E são pensamentos que são contrários à palavra do Senhor e que precisam ser quebrados. Amém? E que o pensamento deles venha a ser cativo à obediência de Cristo, do nosso Senhor Jesus. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Então eu lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Este versículo Deus falou comigo num filme. Não sei quantos de vocês assistiram, deixa eu lembrar o nome do filme agora. Em Defesa do Evangelho, ou Em Defesa de Cristo, alguma coisa assim. E a esposa do jornalista, ela ora este versículo, para que Deus tire dele o coração de pedra e coloque nele o coração de carne. É um filme que conta uma história real, e ali então, ela foi orando essa palavra, e no final das contas, seu marido se converteu. Então é mais uma palavra para nós estarmos orando, porque existe, meus irmãos, coração endurecido. O coração do povo está cada vez mais endurecido, pelas dificuldades, pelas situações, por tudo aquilo que nós temos vivido, que o mundo tem vivido. Então as pessoas vão se fechando, o coração vai endurecendo. Mas Deus fala que Ele vai trocar o coração. Ele vai arrancar o coração de pedra, e Ele vai colocar um coração de carne. E Ele vai colocar também um novo espírito. Amém? Jeremias 24:7. Darei a eles coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se converterão a mim de todo o seu coração. Eu achei maravilhoso esse texto, e eu tenho orado isso também, para que o Senhor dê um coração que o conheça. Mais alguns só, meus irmãos, já está terminando. Atos 16:14. Atos 16:14. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Que nós possamos, se Deus fez isso com Lídia, abriu o coração dela para que ela estivesse atenta àquilo que Paulo dizia, eu creio que Ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Que a gente possa orar para que Deus esteja, então, abrindo o coração das pessoas, para que elas estejam atentas, à pregação da palavra, aquilo que nós, servas do Senhor, discípulos de Cristo, estão falando, estão dizendo, estão proclamando. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Nós já lemos esse versículo, mas eu quero falar outra coisa que fala nele.
Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Lá em Coríntios ele fala também a respeito dos dons do Espírito, e um dos dons é a fé. Então que a gente possa estar orando para que esse dom de fé possa ser manifesto na vida daqueles que estão perdidos, para que eles venham crer no Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso foi algo que, esse texto, foi algo que, enquanto eu estava orando, Deus trouxe a mim a condição de companhias. E eu comecei a orar para que más companhias fossem tiradas do caminho, porque o inimigo acaba usando as más companhias, como diz a palavra aqui, para corromper. Então que a gente possa orar para aquilo que, aquelas pessoas que estão cercando, os nossos entes queridos aí, aqueles que nós estaremos orando pela salvação deles, para que sejam retirados, para que não sejam más influências na vida daqueles que nós estamos orando pela salvação. Atos 8, 29. Atos 8, 29. Disse o Espírito a Felipe: aproxima-te e suba neste carro. Esse texto também é um texto em que o anjo do Senhor, aparece a Felipe, fala para ele sair do lugar onde ele está e para ir num determinado lugar. E ele chegando nesse determinado lugar, então o Espírito fala que é para ele se aproximar e subir naquele carro, onde estava indo o eunuco de uma cidade para outra, e este eunuco estava lendo o texto de Isaías, e neste momento então Felipe entra ali e fala com ele, explica aquela palavra a ele, e ali mesmo eles param o carro e aquele eunuco é batizado. Então que nós devemos orar nesse sentido, Se o Espírito enviou Felipe lá para falar aquele homem, eu creio também que Deus pode levantar homens e mulheres e enviar, que o Espírito Santo ele pode enviar pessoas, colocar pessoas nos caminhos daqueles que nós estamos orando, para estar também pregando a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Esses são os textos que eu separei, alguns eu peguei do livro, alguns o Espírito Santo ministrou na minha vida, e eu creio que essa palavra, que é a palavra viva, poderosa do Senhor, a partir do momento que ela começa a ser declarada sobre aqueles que nós queremos ver salvos, ela vai estar movendo, o Espírito Santo vai estar movendo. A nossa intercessão, ela é eficaz, a nossa oração, ela é eficaz. E a palavra do Senhor lá em, acho que é Romanos, fala que o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós estamos num trabalho que não é só nosso, mas em conjunto com o Espírito Santo. Existe uma parte que nós temos que fazer, existe a parte que o Espírito Santo está fazendo. A nossa parte é orar, a nossa parte é clamar, é declarar essa palavra, é pregar o Evangelho, e o Espírito Santo vai estar fazendo o resto. Eu creio nesse mover do Espírito Santo no interior da vida das pessoas. E eu creio que a nossa palavra declarada, ela vai fazer efeito, ela vai mover o Espírito Santo, e o Espírito Santo, através dessa palavra nossa que está sendo declarada,
vai estar tocando o coração das pessoas. Eu tenho orado, acho que menos de um ano, eu ganhei esse livro no começo, meio do ano passado, eu tenho orado essa palavra, e eu tenho visto o resultado, meus irmãos. Eu sou convertida aí há, deixa eu lembrar quantos anos, uns 20 e poucos anos que eu sou convertida, e desde então eu tenho orado pela minha família. Minha família, ninguém era crente, eu fui a primeira a conhecer o Senhor Jesus. E desde então eu tenho orado pela vida deles. E do ano passado para cá é que eu tenho visto o resultado. Eu não acho que é coincidência eu ter mudado a minha maneira de orar. Eu creio que realmente Deus está movendo através dessas orações, né, orando e declarando essa palavra sobre os meus familiares. Eu já testemunhei aqui na oração. O ano passado, a minha mãe, um dia que eu estava lá em São Roque, na casa dela, ela chegou e falou: eu quero, o que eu tenho que fazer? Né, eu quero Jesus no meu coração, o que eu faço? Eu quero Ele morando dentro de mim. E naquele dia eu orei com a minha mãe. Eu creio que é um começo. Ela ainda não está frequentando uma igreja, ela frequenta aqui quando ela vem para cá. Mas eu creio que ela já creu, ela já invocou o nome do Senhor. Eu creio na salvação da minha mãe. Existe um processo de santificação, a efetuação da nossa salvação, mas já é um começo. E no final do ano passado, que eu tive uma maravilhosa surpresa, que foi saber que o meu irmão está frequentando uma igreja lá em São Roque. Vocês não conhecem meu irmão, mas pensa num cara duro, orgulhoso, difícil. Aquele tipo de pessoa que a gente fala: isso daí nunca vai para a igreja. Ele está frequentando a igreja, meus irmãos. E uma das coisas assim que eu oro muito, eu orava, né? Estou orando ainda, mas era essa condição de companhia. Eu orava muito para o meu irmão em relação a isso, para que Deus afastasse dele as pessoas que impediam ele de ir para o Senhor, que afastavam ele do caminho do Senhor, e colocasse pessoas, né, que pudessem de alguma forma, né, no cotidiano dele, na vida dele, Deus colocasse pessoas que pudessem, né, estar sendo boa influência na vida dele. E foi através de um casal, né, uma mãe que é amiga da esposa dele, que convidou eles para irem para a igreja. E eles estão frequentando a igreja. E eu tenho intensificado as minhas orações, né, para que ele receba essa palavra, para que ele receba a salvação. Mas ele já está na igreja, orando, ouvindo a palavra do Senhor. E eu creio que isso vai acontecer com o restante da minha família. Porque eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio que esta palavra, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito dela. Eu estou declarando esta palavra sobre a vida deles. E eu creio na salvação, eu creio na conversão de cada um dos meus familiares. E de todos, né? A gente pode orar por qualquer pessoa, meu irmão, como nós vimos no começo. A salvação é para todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos. Todos é todos. Amém? Vamos orar. Fique em pé um pouquinho. Edu, pode vir com o ministério de louvor. Feche seus olhos, meus irmãos. Eu falei aqui para a condição de nós orarmos para pessoas que ainda não são salvas, que ainda não creram no Senhor Jesus, que ainda não invocaram o seu nome, que ainda não o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas pode ser que você está aqui nessa noite e você ainda não recebeu dessa salvação.
Pode ser que você está aqui, você está falando assim, mas ela está falando de orar por aquele que ainda não é salvo, mas eu também não sou salvo ainda. Pode ser que você está aqui, meu irmão, e você tenha ouvido isso, talvez não tenha feito muito sentido para você, essa segunda parte da oração pelos não salvos. Mas você ouviu também aqui a palavra do Senhor que diz que Ele morreu pela sua vida, que Ele te ama, que Ele quer te... Alô, som. Que Ele quer te dar uma vida nova. Então eu quero te convidar. Quero que todos estejam de olhos fechados nesse momento. E se você, meu irmão, quer receber o Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, se você quer essa salvação que Jesus já conquistou para você lá na cruz, nós falamos aqui o que você precisa é crer, que você precisa invocar o nome do Senhor e você vai ser salvo. Se você que está aqui nessa noite e quer essa salvação, ainda não aceitou a Cristo, quero te convidar a levantar uma das suas mãos. Amém? Glória a Deus, são todos salvos. Aleluia! Deus é bom demais. Vamos louvar ao Senhor, depois a gente ora mais um pouquinho.